Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tiago, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu quero ler com vocês esse texto da Palavra de Deus. Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 4. E nessa noite, o tema da minha mensagem, da Palavra de Deus a vocês, é sobre como transformar provações em vitória. Como é que você pode transformar essas experiências tão desafiadoras que às vezes sobrevêm à nossa vida, essas experiências chamadas de provações? Como é que você e eu podemos transformar provações em vitória? Tiago capítulo 1, de 1 a 4, a palavra do Senhor Jesus nesse texto diz o seguinte para nós: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. E graças a Deus. Vamos orar ainda, queridos. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, quando temos diante de nós a oportunidade de ouvir a Tua palavra e de sermos ministrados pelo Teu Espírito. E nesta noite, ó Deus, pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações e que o Senhor possa remover todo o véu, em nome de Jesus, de sobre a nossa mente. Pai, nós repreendemos toda ação do diabo e toda ação do maligno que tenta de alguma forma impedir a compreensão dessa palavra, que tenta de alguma forma, ó Deus, criar obstáculo para o entendimento da Tua vontade. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor possa sobre nós liberar a ação maravilhosa do Teu Espírito, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que todos nós que estamos aqui, possamos, ó Deus, ser edificados pela Tua palavra e pela presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, como é que nós podemos transformar provações em vitórias? Preste atenção, a carta de Tiago é um livro muito prático. Quando nós a lemos, nós compreendemos com muita facilidade o que ele quer nos transmitir. E o assunto principal dessa carta, quando o apóstolo Tiago a escreve, é que ele está falando do nascimento, do crescimento e da maturidade de um discípulo de Jesus. E ele mostra como é que acontece o nascimento, como é que acontece o crescimento e como se dá o amadurecimento de uma pessoa que afirma ter fé em Cristo Jesus. E ele nos diz aqui nesse texto que é através das provas, é pela paciência nas provas, é que nós vamos receber a coroa da vida eterna. Não há outro caminho. Nós na vida passamos com muita frequência por situações que nós não gostaríamos, por circunstâncias que nós nunca esperamos experimentar na vida, e Tiago diz que é pela paciência, nesses momentos de provações, é que nós vamos alcançar, receber a coroa da vida eterna. Quando Tiago escreveu essa carta, eles estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar contra o Senhor. E que tipo de situação estava acontecendo naquela situação? Algumas pessoas estavam, por exemplo, falhando em viver
o que pregavam. Outras pessoas, o apóstolo Tiago estava vendo, percebendo isso na comunidade dos crentes, estavam vivendo de forma mundana. Tinha muita gente adquirindo um estilo de vida, assumindo, assimilando um jeito de ser que contrariavam os princípios da fé em Cristo. Tinha gente que não conseguia dominar a sua língua, e esses são os mesmos problemas que enfrentamos hoje. E aqui a palavra de Deus nos diz que a raiz de todos esses problemas que o apóstolo Tiago começa a enumerar e a apresentar, ele diz que a raiz de todos esses problemas era a falta de maturidade, era a falta de amadurecimento na fé, era a falta da pessoa crescer e amadurecer em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como o nosso Senhor e Salvador, acontecem duas transformações sobrenaturais na nossa vida. A primeira é que fomos transformados em servos de Cristo. O verso 1, Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Agora, quem é Tiago? A palavra de Deus menciona 3 Tiagos na Bíblia, e quando você lê, você percebe que tem um primeiro Tiago, também apóstolo, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João. Então, esse é um dos Tiagos que nós encontramos. Havia também Tiago, o outro apóstolo, filho de Alfeu, e havia também o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Mas qual o Tiago que escreve essa carta? Não poderia ser o primeiro, o Tiago, o filho de Zebedeu, o irmão do apóstolo João, porque ele foi o primeiro a ser morto quando a igreja começou a ser perseguida. Então não foi ele que escreveu. Não poderia também ter escrito essa carta o Tiago, filho de Alfeu, porque ele nunca exerceu nenhum tipo de influência na caminhada da igreja ao longo da história, quando você começa a ler a Bíblia ou mesmo a história secular. Essa carta, portanto, ela foi escrita por Tiago, o irmão de Jesus, filho de Maria e de José. E no começo do ministério de Jesus, quando você vai ler os evangelhos, você repara que nem os próprios irmãos de Jesus, nem Tiago, entre eles, acreditavam que Jesus era o Messias. Mas algum tempo depois, o Tiago, o irmão de Jesus, ele se converte a Cristo. E de incrédulo, ele passa a ser crente, e de crente, Tiago passa a ser líder, e de líder, ele passa a ser discípulo, e de discípulo de Jesus, ele se torna servo de Cristo. Essa é uma transformação sobrenatural que aconteceu com ele, na vida dele. Tiago, quando escreve essa carta, ele não se apresenta nela como irmão do Senhor Jesus, ele diz: Tiago, servo de Cristo. Porque essa foi a primeira transformação que ocorreu no seu coração. Ele é servo de Jesus. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira transformação que o Evangelho, que a palavra de Deus produz no meu coração e tem que produzir no seu coração. Porque se a palavra de Deus não produziu no seu coração uma transformação, não te levou a ser servo de Jesus, então você nunca se converteu, você nunca teve uma experiência com Deus verdadeiro. Por quê? Porque antes de nos convertermos, nós servíamos aos nossos próprios interesses. Antes de nós nos convertermos, nós corríamos atrás dos nossos desejos. Antes de nós nos convertermos, nós fazíamos aquilo que nos interessava. Mas agora, quando nós somos transformados, quando nós nos encontramos com Jesus, a primeira transformação que ocorre no nosso coração é que nós não vamos mais atrás dos nossos interesses, dos nossos projetos pessoais. Nós somos servos de Cristo. E se você não é servo de Cristo, você não foi transformado. Se os seus desejos, se as suas vontades, se os seus interesses estão prevalecendo sobre a vontade e os projetos de Deus para a sua vida, você não é servo de Cristo. E Tiago diz: mas agora, transformados, somos servos de Cristo, obedientes,
somos humildes, ou deveremos ser pelo menos leais. O reino de Deus passa a ser a nossa prioridade quando nós nos convertemos. É por isso que não dá para entender quando uma pessoa diz assim: não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, e quando você olha para a caminhada e olha para a vida dela, ela não tem o reino de Deus como prioridade. Chega aí um tempo, a prioridade dela no domingo de manhã é dormir para descansar, porque ela trabalhou a semana inteira e ela não tem tempo para vir para a escola dominical, ela não tem prioridade no reino de Deus, a prioridade é o descanso dela. Quando chega o período em que a pessoa tem a oportunidade de servir a Cristo, não, ela está muito cansada. Eu vou deixar isso para alguém que está tendo uma pegada mais leve do que a minha, porque a minha pegada está muito pesada. A prioridade de uma pessoa que experimenta uma vida de transformação é que ela se torna servo de Cristo, e a prioridade para aqueles que realmente foram transformados em servo de Cristo é o reino de Deus. É por isso que você tem que começar a se questionar se você não está experimentando os mesmos problemas que a igreja para a qual Tiago escreve essa carta. Você é servo de Cristo? Ou você continua correndo só atrás dos seus interesses, das suas prioridades, das coisas que são do seu desejo pessoal? A segunda realidade que Tiago diz que acontece na nossa vida, a segunda transformação, é que nós somos transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. A primeira grande transformação que ocorre na minha vida e na sua, quando nós nos convertemos a Jesus, é que fomos transformados em servos. Mas a segunda transformação é que agora, apesar de sermos um povo especial, nós não somos isentos de aflições. O verso 1, Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Preste atenção, esse pessoal para qual Tiago está escrevendo, esse pessoal aqui estava vivendo em toda a parte do Império Romano. Eles foram dispersos, eles foram perseguidos por causa da sua fé em Jesus e tiveram que fugir para todos os cantos do Império Romano. E Tiago então escreve para esse pessoal, revelando para eles que eles são um povo especial, um povo amado, um povo cujos olhos do Senhor estão sobre eles, mas eles, apesar de serem povo de Deus, não estão isentos de aflições. Eles eram um povo especial, mas não estavam sendo poupados das aflições. Eles eram crentes, mas eles estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. Eles eram cidadãos dos céus, mas eles viviam agora dispersos pela face da terra, tendo de fugir muitas vezes para salvar a sua própria vida. Eles são crentes, mas eles têm lutas. Eles são crentes, mas eles sofrem. É por isso que quando a Rosa estava falando aqui, muitas pessoas às vezes não entendem. Nós somos crentes, mas ela pegou Covid. Nós somos um povo especial, mas às vezes nós não somos poupados da aflição. Não é uma questão de ter muita ou pouca fé. É isso que acontece na vida de quem é ser humano, de quem tem sangue na veia, de quem consegue respirar. O discípulo de Jesus não vive, diz o apóstolo Tiago, numa redoma de vidro, protegido de todas as circunstâncias desagradáveis da vida. Nós não vivemos essa realidade. A palavra de Deus, quando Tiago escreve aqui, ele fala das provações da vida e ele nos ensina algumas verdades que o discípulo de Jesus precisa saber para poder transformar provações em vitórias. E que coisas você e eu precisamos saber para que quando nós estivermos lutando, tendo provações, nós possamos transformar essas provações em vitória. O que é que você precisa saber para que isso aconteça na sua vida? Preste atenção o que Tiago diz. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Verso 2, o apóstolo diz assim:
meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. De vez em quando, eu encontro algumas pessoas que elas chegam para mim e me perguntam assim: pastor, eu não entendo por que um crente fiel, um crente comprometido com Jesus, uma pessoa muito séria com Deus, sofre. Por que alguém que serve a Deus de maneira tão séria, tão envolvida, tão comprometida, por que ela passa por provações? Pastor, eu não entendo por que uma pessoa que ama a Deus e que procura ser fiel ao Senhor na sua vida pessoal, familiar e financeira, pastor, por que ela toma prejuízo? Eu não entendo, pastor. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: a vida de um discípulo de Jesus, ela não é um mar de rosas. O Senhor Jesus disse, e eu quero te lembrar aqui, lá em João no capítulo 16, no verso 33, ele disse que no mundo passais por aflições. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em Atos, no capítulo 14 de Atos, verso 22, quando Paulo relata da sua experiência, e Lucas, o evangelista, escreve esse livro de Atos, no capítulo 14, verso 22, Paulo diz assim: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no verso 12, o Senhor diz assim: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Preste atenção, você e eu somos um povo na dispersão. Nós enfrentamos muitas vezes na nossa vida provações. As provações que enfrentamos aqui, elas têm um objetivo: promoverem a sua e a minha, o nosso amadurecimento espiritual. As provações, elas têm origem em 4 fontes diferentes. Primeiro, as provações têm origem na nossa humanidade. Nós pertencemos à raça humana. Nós sofremos doenças, acidentes e desapontamentos. Segundo, as provações procedem da nossa própria pecaminosidade. Criamos muitas vezes, por causa da falta de vigilância com a nossa língua, nós criamos muitas vezes o quê? Algumas situações que vão ser problemas sérios, porque falamos alguma coisa que não devia, num momento que não era legal, e num momento que não era adequado, e por causa da nossa língua, às vezes criamos um maior tumulto. Uma pessoa, por exemplo, que morre por causa de insuficiência respiratória, depois que ela fumou 20 e tantos anos, ela não pode culpar ninguém por sua morte, porque ela mesma com as próprias mãos trouxe para a sua vida esse prejuízo. Muitas vezes o nosso sofrimento é resultado das nossas escolhas erradas. Por isso as provações. Terceiro, as provações, a terceira fonte dela é que elas procedem de nossa vida de compromisso com Jesus. Muitas tribulações, queridos, nós as enfrentamos exatamente porque nós somos fiéis, porque nós queremos andar com Cristo, porque Satanás, o mundo e a própria carne vão lutar contra você, vão fazer de tudo para que você desanime na caminhada cristã, vão criar e vão levantar todos os impedimentos possíveis para abater o seu interesse pelas coisas de Deus e pelo reino de Deus. Então, as provações, elas têm essa origem, a nossa necessidade, o nosso desejo de caminhar com Cristo, e porque queremos caminhar com Cristo, experimentamos essas coisas. Quarto, as provações, elas visam trazer a glória ao nome do Senhor Jesus. O Evangelho de João, lá no capítulo 9, quando você o lê, registra, por exemplo, a cura de um homem cego, que diz o texto lá, ele era cego, e as pessoas começaram a dizer: mas por que ele é cego? Por que esse cara nasceu cego? Por que ele é assim? Todo mundo começou a questionar. Aí Jesus diz assim: olha, essa situação, essa prova toda que esse camarada está vivendo aí, é para que nele se manifeste a glória de Deus. Lá no Salmo 119, no verso 71, o rei Davi, escrevendo sobre provações, ele disse assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse
os teus decretos. Jó, você se lembra de Jó? Como Jó, às vezes não temos respostas, irmãos, às perguntas e nem explicações para aquilo que está acontecendo com a gente, Emily. Jó, fiel, comprometido, servo de Deus, todo envolvido com o Senhor, ele tinha muitas perguntas e nenhuma explicação. Ele tinha muito sofrimento e nenhum alívio naqueles primeiros momentos da sua vida e da sua experiência. Não importa, você e eu precisamos entender uma coisa: não importa o que vai acontecer na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa jornada rumo ao céu. Com certeza, se você estiver firme com Jesus, você chegará lá, com certeza. Deus não nos prometeu ausência de luta, mas o Senhor nos prometeu vitória certa. Ele não nos prometeu uma caminhada fácil, mas Jesus prometeu uma chegada segura. O caminho é estreito, ele disse, é apertado, mas é seguro. Quem põe o pé nesse caminho de fidelidade, de compromisso com Jesus, chegará na vida eterna. Então, querido, a primeira coisa que você precisa entender e que você precisa ter claro no seu coração, se você quer transformar provações em vitória, é que você precisa entender que as suas provas, as suas lutas estão em linha, compatíveis com a palavra de Deus. Não é porque você sofreu danos e perdas e às vezes parece que as assombrações te escolheram definitivamente como companhia, não é por isso que você não é servo de Deus. As provações são compatíveis com aqueles que são servos de Deus. Em segundo lugar, Tiago diz que as provações são variadas. Aqui no verso 2, ele diz assim: o passardes por várias. Olha o que ele diz, o passardes por várias. A palavra várias, ela vem do grego, querido, e ela significa multicolorido, de diversas cores. As provações, segundo a palavra de Deus, elas são multicoloridas na minha e na sua vida. Existem provações, queridos, que elas são assim, rosa claro, tipo esmalte de noiva, bem tranquilas, mas há provações que são rosa choque, mais duras. Há provações que são cinzas, há provações que são tenebrosas, existem provas que são fáceis e existem provas que vêm sobre a nossa vida que são difíceis. Há provas que você enfrenta sozinho e há outras que nós enfrentamos acompanhados, mas o que você e eu precisamos saber é que para que a cada provação, e seja ela de que cor ela vier para nós, existe graça de Deus para você superar, existe graça de Deus que será concedida à sua vida para você vencer. Não importa a cor da sua provação, seja clara, seja escura, não importa, sempre que você estiver vivendo uma provação, Deus proverá graça, Deus te dará condições para vencê-las. Deus sabe o que está fazendo na nossa vida e quando Ele permite que uma prova nos alcance, Ele nos dá graça para vencer. Às vezes, tem gente que diz assim: pastor, essa provação é maior do que eu, essa luta é muito maior do que eu sou capaz de suportar. Não é verdade, porque todas as vezes que Deus permite você e eu, ou nós, passarmos pelas provações, Ele também proverá graça para que você supere e vença, porque é na provação é que nós amadurecemos. Em terceiro lugar, Tiago diz que as provações são passageiras. Glória a Deus, graças a Deus. Veja o que ele diz no verso 2, ele diz assim: o passardes
Olha essa expressão que ele usa aí no verso 2, o passardes. Preste atenção, ninguém aguenta uma vida inteira de prova, ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Depois do choro, a Bíblia já diz lá no Salmo, o que é que vem? Depois do choro vem o que, irmãos? Vem alegria. Depois da tempestade vem a bonança. O que você precisa saber é que nós não vamos ficar estacionados na arena das provações, elas são passageiras, nós estamos passando por elas. Agora é engraçado, você às vezes quer comparar a sua provação com a dos outros, não faça isso. Por quê? Porque algumas pessoas, elas passam pelas provações de avião supersônico, foi tão rápido. Outras pessoas passam pela provação de trem-bala, um pouquinho mais devagar. Tem gente que passa pela provação de automóvel, mais lento. Mas tem pessoas que passam pelas provações andando de bicicleta, aí vai um pouquinho mais lento, dura mais tempo a provação dela. Tem gente que passa pelas provas, irmãos, andando a pé, demora mais um pouco. Tem gente que passa pelas provações engatinhando. Nossa, misericórdia, pastor, acho que essa é a minha causa. Eu estou engateando, parece que a minha aprovação está demorando a passar. E tem gente que passa pelas provas se arrastando, irmãos. Elas são diferentes. Você precisa saber que a sua provação é passageira, que haverá um tempo melhor, um tempo de folga. Aguente firme se você está passando pela provação, porque a sua vitória está chegando. Ela vai passar, ela vai terminar, querido. Ele disse que todos nós, o apóstolo diz, todos nós passamos por provações, mas ele disse, passamos, elas são passageiras. O que o maligno tenta fazer e colocar na sua cabeça é que isso nunca vai terminar, que isso nunca vai terminar, que Deus não te ama, porque você, apesar de ser fiel, obediente, comprometido, você não sai dessa luta. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te ama e a sua luta é passageira, sua vitória está chegando. Permaneça firme, porque se a provação chegou até a sua vida, é porque Deus quer amadurecer a você. Em quarto lugar, o apóstolo Tiago diz nesse texto, que as provações são pedagógicas na minha e na sua vida. No verso 3, ele diz aí, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nas provações, ele está dizendo aqui, queridos, é nas provações que a nossa fé é testada para mostrar a sua autenticidade. A gente sabe da fibra de uma pessoa quando ela passa pela prova. A gente sabe de que material a pessoa é feita quando ela tem que enfrentar provações, porque é nas provações que a nossa fé será testada, será também provada. Quando Deus chamou Abraão, por exemplo, para viver pela fé, Ele testou Abraão com o fim de ver a autenticidade da sua fé. Abraão recebeu de Deus uma promessa, e ele esperou mais de 20 anos para alcançar, mas ele nunca abriu mão da sua fé e do seu compromisso. Ele foi provado. Satanás tenta nos fazer olhar para o pior da vida, mas Deus, quando nos prova, Ele prova para produzir no seu coração e na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele nos prova para produzir o melhor em nós. A provação da minha e da sua fé vai produzir perseverança, e a perseverança, ela nos leva à maturidade.
Os discípulos imaturos são sempre impacientes, e a impaciência, ela pode gerar graves consequências. Querem ver, por exemplo, Sansão? Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, um camarada extraordinário, um homem notável, mas por causa da impaciência que dominou o coração de Sansão, a Bíblia diz que ele contou os seus segredos para Dalila, ele compartilhou os seus segredos com a pessoa errada, por causa da impaciência, e isso levou Sansão à destruição, à morte. Querem ver outro exemplo? Moisés, por causa da impaciência, quando ele viu um conterrâneo seu, quando ele viu um do seu povo sendo injustiçado, pela impaciência, ele matou um egípcio. Querem ver outro exemplo? Pedro, discípulo de Jesus, por causa da impaciência e do ímpeto, por causa de um temperamento que ainda não tinha sido transformado completamente, quando Jesus é preso, ele quase arrancou a cabeça fora de um homem chamado Malco, ele cortou a orelha do camarada, ele quase matou alguém, pela impaciência. Maturidade, querido, não se alcança apenas quando você lê um livro. É preciso passar pelas provas. Você não adquire maturidade lendo livros só. É preciso passar pelas provas. Depois de provado e restaurado por Deus. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Jó, sabe o que Jó disse no final do seu livro? Você e eu conhecemos bem. Depois de passar pela prova, depois de ser provado em todos os seus limites, Jó escreve no final do seu livro o seguinte: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a minha, a sua atitude quando nós enfrentamos provações na vida, lutas na vida, querido? A palavra de Deus diz aqui em Tiago, no capítulo 1, verso 1, o seguinte: tende por motivo de toda alegria. Quando você passar por prova, você deve se alegrar, você não deve abaixar a sua vista, você não deve abaixar a sua cabeça, em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de se enfiar dentro do seu quarto. Você deve se alegrar intensamente no Senhor, quando você passar por provas, porque Deus está te preparando para grandes vitórias. Se você entender isso, se você compreender isso, você será uma pessoa capaz de transformar as suas provas em vitória. Você será capaz de sair lá na frente, depois de vencer todas as lutas, você será capaz de sair mais forte do que quando começou isso na sua vida. Porque o propósito de Deus, quando Ele nos permite passar por provações, é para que nós possamos amadurecer e sermos homens e mulheres melhores na presença dEle. Que Deus possa te abençoar nessa noite, querido. Se você que está me assistindo nessa noite, também pela internet, estiver passando por provas, saiba que Deus te ama, que Ele tem o melhor para você, e que Ele não está interessado na sua destruição. O que Deus está fazendo é promover o seu crescimento, é te levar para uma situação maior e melhor, em nome de Jesus. E que você e eu, queridos, nessa noite, possamos guardar em nosso coração essas verdades da palavra de Deus. As provas, as lutas que nós passamos e enfrentamos, elas vêm para nos amadurecer, nos fortalecer e nos fazer mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos nesse momento. Talvez você esteja passando por provas, e isso pode estar gerando no seu coração um desconforto, um incômodo. Pode ser que essas provas
até nelas, você está ouvindo lá no fundo, uma voz dizendo que Deus não te ama, que Ele não se importa com você. Eu quero que você saiba que isso não é verdade. Não é verdade. Se as provas vêm para mim e para você, se elas atingem nosso coração, é porque Deus tem um propósito. Ele nos ama, Ele quer nos amadurecer. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nesse momento a vida do meu irmão e da minha irmã, de cada pessoa que está aqui nessa noite, daqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o coração de cada um deles, porque muitos de nós estamos experimentando um tempo de provas, um tempo de desafios, e alguns estão, ó Deus, entendendo que a sua luta, que essas provas estão extremamente pesadas. Mas eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que tu possas, ó Deus, estender as tuas mãos e fortalecer o coração deste homem, desta mulher, ó Deus, fortalecer os seus braços, a fim de que essas pessoas possam continuar caminhando na tua presença, sem abrir mão da sua fé, continuar, ó Deus, caminhando na tua presença, sem recuar na caminhada da fé, que, ó Deus, o Senhor possa derramar mais graça sobre a vida dessas pessoas, de maneiras que elas possam, ó Deus, experimentar o melhor do Senhor, porque quando passamos pela prova, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos habilita, o Senhor nos prepara para grandes e maiores conquistas. Que o Senhor ministre no coração deste homem e desta mulher, deste meu irmão e desta minha irmã, ó Deus, um espírito de encorajamento, um espírito de renovo nesta noite, em nome de Jesus, e que todo medo, todo desânimo, que toda apatia, Deus, nós estamos repreendendo isso agora em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar o ânimo, a alegria, a coragem e a disposição no coração deste homem e dessa mulher, em nome de Jesus nesta hora. Meu Deus, que haja paz sobre o coração dos meus irmãos e irmãs, que haja tranquilidade vinda do céu, assim como o orvalho, que desce durante a noite sem fazer barulho, mas refrigera a terra. Que a graça do Senhor possa descer como orvalho nessa noite, refrigerando a alma e o coração dos meus irmãos e irmãs, fortalecendo eles nessa caminhada. Se estão enfrentando lutas e problemas, que o Senhor seja a fonte de socorro constante e permanente deles. Que o Senhor os ajude, os refrigere nesta hora. Eu oro abençoando a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, e daqueles que nos assistem nessa noite, que a graça e a bênção do Senhor possa alcançá-los, trazendo alívio para o coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, irmãos.